Olá, o presente vídeo abordará a utilização de Bash e Merge e como elas funcionam no Git. Primeiramente, Git é um sistema de controle de versão de arquivos. Através deles, podemos desenvolver projetos na qual diversas pessoas podem contribuir simultaneamente no mesmo, editando e criando novos arquivos e permitindo que os mesmos possam existir sem os riscos de suas alterações serem sobrescritas. Logo, se não houver um sistema de versão, quando duas pessoas abrissem o mesmo arquivo ao mesmo tempo, ocorreria um caos, pois cada arquivo tentaria sobrescrever o outro e ocorreria um caos. E uma das aplicações do Git é justamente essa: permitir que um arquivo possa ser editado ao mesmo tempo por pessoas diferentes. Agora, falando do GitHub, podemos dizer que ele é uma espécie de Dropbox, um armazenamento em nuvem que você envia seus arquivos quando está com seu trabalho pronto ou parte dele via Git. Como seu projeto está no GitHub, na nuvem, suponhamos que você esteja viajando ou comprou um novo notebook, ou mesmo o seu quebrou. Pronto, entre no GitHub e baixe todo o seu projeto. O GitHub é interessante de ser utilizado, pois ele permite a criação de áreas completamente separadas para testes ou projetos diferentes. Tem a opção de desfazer alterações que estão com problemas e voltando para a versão que estava estável. E ele ainda dá a possibilidade de trabalho em equipe de uma forma muito simples e segura. Você deve estar se perguntando: Bash, Merge, o que são esses termos? Primeiramente, Bash seria um commit, fora assim do projeto principal, como destacado em vermelho. Porém, alterações nelas não modificam o projeto inicial. É válido ressaltar que todos os projetos possuem um Bash Master, que é um Bash padrão. Os Bashes são utilizados principalmente para a correção de bugs de uma versão que está online, a atualização ou a criação de um layout de um aplicativo, e a criação de alguma nova funcionalidade, pois a versão principal só deverá ser atualizada quando as correções ou atualizações estiverem concluídas. Por exemplo, suponhamos que o seu projeto seja um site HTML e você deseja criar uma nova seção no seu código HTML. Mas naquele momento você não deseja que essas alterações estejam disponíveis para mais ninguém, só para você. Isso é, você quer alterar o projeto, mas ainda não quer que isso seja tratado como oficial para outras pessoas. Então você cria um Bash, e então trabalha apenas nesse Bash, até acertar todos os detalhes dele. Após isso, você pode fazer um merge de volta do seu Bash, até o projeto original. Para juntar os brushes no repositório principal, se faz necessário utilizar o comando merge, ou seja, o comando merge faz com que os brushes secundários se unam ao brush master, como pode ser observado nesta figura. Agora que os conceitos sobre Bridge, Git, GitHub e Merge foram apresentados, irei mostrar a vocês como é que isso funciona na prática. Para isso, basta aqui acessar o site do GitHub, que é só em algum navegador. Você entrar no site www.github.com e fazer o login em sua conta. Caso você não tenha uma conta, bastante simples, basta preencher esses campos com a escolha do seu usuário, o seu e-mail e a sua senha, que você criará a sua conta. Como eu já tenho a minha, eu venho em seguir, que eu vou logar na minha conta, colocar meu usuário e minha senha. Pronto, meu login está feito. Com a minha conta logada no GitHub, eu posso observar aqui que eu tenho aqui alguns repositórios. Para esses exemplos que eu vou dar para explicar como funciona na prática os bridge e os merge, eu vou utilizar o repositório Jogo da Velha. Esse repositório foi desenvolvido pelo professor André Gustavo e disponibilizado para a criação
dessa videoaula. Esse repositório vai simular um jogo da velha, e as alterações que eu vou fazer vai ser no meu repositório. Não, bem. Bem, para explicar o funcionamento aqui do branch e do merge, eu vou utilizar um aplicativo disponibilizado pelo professor André Gustavo, do IFRN, chamado Jogo da Velha, que ele vai simular o Jogo da Velha, e eu vou poder fazer alterações e enviar ao meu GitHub, como vocês irão ver posteriormente. Para isso, eu preciso fazer o download desse aplicativo Jogo da Velha, porque como o GitHub ele salva tudo na nuvem, ele está aqui salvo na minha conta, mas está na nuvem, não está na minha máquina local. Então, para poder fazer as alterações, eu tenho que ter o aplicativo GitHub Desktop. Esse aplicativo ele vai me dar acesso a minha conta, no caso. Eu vou poder ter o que eu tiver nessa conta, vou poder fazer o download para o meu computador. Primeiro eu vou abrir aqui o aplicativo GitHub. Com o aplicativo aberto, agora eu já posso fazer o download do meu repositório Jogo da Velha. No caso, para isso eu preciso clicar nesse maisinho aqui, localizado no canto superior esquerdo do aplicativo desktop, Git Desktop, e clicar em clone. O que esse clone vai fazer? Eu vou pegar um dos meus repositórios, no caso eu tenho dois, e vou poder clonar esse repositório para a minha máquina local. Ou seja, vou pegar o conteúdo que eu salvei na minha nuvem, no caso no meu GitHub, e vou baixá-lo para o meu computador. No caso que nós iremos trabalhar é o Jogo da Velha, então vou clicar nele e clonar Jogo da Velha. Aí, posteriormente, se faz necessário selecionar a pasta onde você vai salvar. No caso, eu vou salvar no disco local F, em Documents e em GitHub. Agora, basta esperar que a clonagem termine. Pronto, agora o Jogo da Velha já foi clonado para o meu computador. Então, desse modo, eu posso ter acesso aos arquivos que tem dentro dele. No caso, o arquivo que eu estou interessado vai ser o aplicativo. Mas primeiramente eu vou criar as bridges. Como é que criam as bridges aqui no Git Desktop? É bastante simples. Aqui no Git Desktop eu tenho essa opção aqui que é Create New Branch. Ao clicar nela, eu vou poder dar um nome ao meu branch. No caso vai ser form jogo, certo? O nome da minha branch vai ser form jogo, porque eu vou criar um form para esse jogo. No caso aqui, essa opção é de onde que os dados vão ser retirados. No caso, os dados que eu vou retirar vai ser da branch master, porque que ela é a minha branch principal. Eu vou ter todos os meus dados oficiais, digamos assim, nela. E eu não quero fazer uma alteração e já mandar para ela. Por quê? Porque caso eu vá mexendo e de acordo com eu vou fazendo a alteração, ocorra erros. Eu não quero que esses erros vá direto para a branch principal. Portanto, por isso que eu crio essas branches, para poder fazer a programação em paralelo com a branch principal, para que posteriormente, quando estiver tudo ok, ou seja, quando aqui o meu form jogo estiver pronto, eu assim enviarei ele a minha branch master. Mas por enquanto criarei aqui form jogo, que é a branch que eu acabei de criar, aqui clicando em Create New Branch.
Agora, basta esperar um pouco a branch ser criada. Quando ela terminar, estará tudo ok. Pronto. Com o branch criado, agora podemos observar aqui, ó, clicar aqui em Master, que aqui vai ter a branch que eu criei, no caso a form jogo. E aqui é a branch padrão, que é a branch master que eu retirei do projeto do André Almeida, que foi o professor que disponibilizou esse código. André Almeida /master, que é o master do código dele. Aí para adicionar outra, da mesma forma, clica, depois digita form história, por exemplo, create new branch. Criou a branch, vou criar outra, form menu, criei. Pronto. Aqui nós temos as 3 branches criadas, mas eu quero primeiro fazer alterações na branch form jogo. Pronto. Com a branch criada, agora basta eu abrir o arquivo ao qual eu vou mexer. No caso, o meu, como citado anteriormente, vai estar em meu computador. Deixa eu colocar o F, Documents, GitHub, Jogo da Velha, e aqui está meu aplicativo. No caso, eu abro o Jogo da Velha, .sln. Aqui podemos observar que abriu o Visual Studio, ou seja, quer dizer que esse meu projeto, o Jogo da Velha, foi desenvolvido em C# no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio. Aqui eu posso observar que já tem aqui o form jogo. Vou aqui abrir o design. Porque esse form jogo ele foi retirado lá do programa do professor André Almeida, do projeto do professor André Almeida. E ele já tinha criado esse form. Portanto, quando eu fiz o fork, ou seja, o que é o fork? É pegar um repositório no GitHub e colocá-lo para o seu GitHub, ou seja, eu fiz um fork, peguei o repositório do professor André Almeida, coloquei no meu repositório, no caso da HFG. E esse ato que é uma espécie de clonagem, que eu vou pegar um repositório e transferir para mim, mas as alterações que eu fizer não vão alterar do professor André Almeida. Aí esse ato se chama fork. Aí quando eu fiz o fork já tinha esse form, ele veio junto. Agora que eu vou dar uma redimensionada nele, fazer uma alteração nele. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Posso mexer aqui também em algumas propriedades. No caso eu vou tirar aqui, ó, em minimize box true, vou colocar em false, ou seja, ele não vai poder minimizar, a opção não vai estar disponível. E na maximize box também vou botar em false, que a opção de maximizar não vai estar disponível, apenas a de fechar o programa. Se eu abrir aqui o GitHub, form jogo, após as alterações serem concluídas, basta eu vir aqui em File, Save, que eu vou salvar as alterações que eu fiz. Quando eu for abrir o GitHub, aqui vai estar informando que foi modificado alguma coisa no projeto. Então, vou colocar aqui alteração max min, que eu alterei o botão de maximizar e minimizar, colocar a mesma coisa na descrição e vou mandar fazer um commit. Fiz o commit, ou seja, eu peguei as minhas alterações e enviei
para a branch form jogo. Modificando agora a branch para a branch form história, ao abrir o Visual Studio, aparece a mensagem dizendo que o arquivo foi modificado fora do editor. Isso aconteceu porque aquelas modificações que fizeram, que deixaram o form desse tamanho, elas ficaram salvas na branch form jogo. A branch form história não tinha sido modificada anteriormente, eu não tinha feito nada com ela. Portanto, ele diz que houve uma alteração fora do editor justamente por isso, porque essas alterações que existem aqui não existem na branch form história. Ela está desse jeito. Se eu clicar em Yes to All, vai apresentar a mesma forma de quando eu abri a primeira vez o aplicativo Jogo da Velha. Isso se dá porque o professor André Almeida criou o form desse jeito. E todas as branches que eu criei puxaram as informações da branch master. E a branch master continha essa configuração. Agora aqui na branch Jogo da Velha, eu vou criar um Windows Form, ou seja, eu vou criar um Windows Form História. Vou modificar aqui o nome para História apenas. Fazer as mesmas coisas. Redimensionar um pouco. Maximize box false e minimize box false. Vou salvar. Abro o Git. Observo que apareceu algumas modificações. Digito criação form. Mandei um commit, ou seja, mandei essas alterações para o form história. Vou fazer a mesma coisa com o form menu. Abrir ele. Quando eu abro aqui, não aparece nenhuma modificação. Não aparece aquela mensagem de que foi modificado um arquivo fora do editor. Por quê? Simplesmente porque form história não faz parte da branch menu, da branch form menu. A branch form menu só vai conter o form jogo, que foi criado pelo professor André Almeida. Podemos observar aqui, que tem uns tracinhos em vermelhos e uma chavezinha em azul. Esses tracinhos em vermelho quer dizer que cada arquivo desse está contido nessa branch form menu, certo? Cada arquivo desse está contido na branch form menu. O form história não está contido. Por quê? Porque ele está contido na branch form história. Mas como eu não fechei ela está aberta aqui, ele dá esse sinalzinho aqui de bloqueado, mas não altera a branch form menu. Então vou criar aqui o form menu. Criei. Vou alterar tamanho, maximize box false, minimize box false. Vou salvar. Abro o GitHub. Observo que foi feita alterações. Então, criação form e criação form. Coloco no commit essas informações, envio, e isso quer dizer que as alterações que eu fiz vão ser enviadas para a branch form menu. Pronto. Após essa parte, eu fiz aqui algumas alterações, certo? No form jogo. No caso, quando eu for no GitHub, no desktop, eu vou ter feito aqui algumas alterações e eu vou poder enviar um outro commit. Mas
quando eu abro ele. Essa alteração que eu fiz, como pode ser visto aqui, eu criei aqui alguns botões e uns labels para complementar o form jogo. Então vou colocar aqui criação dos botões. Vou mandar commit. Com o commit feito, agora vou fazer a mesma coisa para form menu e para form story. No form menu, eu também fiz aqui algumas alterações, como podemos ver aqui. No caso, ele vai ter a opção no qual você quer. No caso, os modos de jogo, single player, multiplayer local ou multiplayer online. Aqui eu vou enviar o commit colocando a descrição. No caso eu vou colocar elaborando menu, mesma coisa. Clico em commit do form menu, que eu vou enviar essas minhas alterações para form menu. Com o commit enviado, vou fazer a mesma coisa para o form story. Já aqui no form história, eu coloquei aqui um rich text box com algumas informações da história do jogo e vou enviar isso para o form, para a branch form história. Mesma coisa na descrição, commit do form história, e estou enviando essas modificações para o form, para a branch form história. Pronto. Podemos observar que, por exemplo, no form menu, que não há nenhuma alteração. Porém, se eu vir aqui em history, eu posso ver o histórico das alterações que ocorreram. Posso ver aqui, ó, criação do form, que contém o que foi modificado no código da branch master e salvo na branch form menu. Aqui no caso foi a criação do form e a elaboração dos menus. Posso observar aqui as linhas de código à direita. A mesma coisa vale para as outras branches. Por exemplo, aqui a branch jogo vai conter a alteração max-min, que vai ser a alteração do maximizar e do minimizar, e a criação dos botões, que vai ser aqueles botões que eu criei no form jogo. Com a criação das branches sido realizada, o próximo passo é uni-las à branch principal por meio do merge. E para fazer isso é bastante simples. Aqui no Git Desktop tem uma opção aqui por request, eu clico nela. Ao clicar nela, eu vou poder escolher aqui o nome para eu fazer o merge. Que form jogo eu vou modificar para criação e alteração do form jogo. Aqui como comentário. Eu vou botar send pull request. Pronto. Com o processo concluído, basta clicar em View It on GitHub, que eu vou ver esse pull request no site do GitHub. Aqui eu estou no Git online. Eu posso observar que tem merge pull request. O que é isso? É uma solicitação de merge. Eu vou, como mostra a figura, vou pegar
uma branch aqui secundária e colocá-la na minha branch principal. Então, para confirmar essa ação, basta clicar no botão Merge Pull Request. Aqui vai ter a opção, aqui vai ter o nome, é só confirmar o merge, que é o merge form jogo. Pronto, merge concluído, e nós temos até a opção de deletá-lo, se caso necessário. Esse passo vai se repetir com as outras branches. Aqui vou no GitHub Desktop, modifico a branch. Agora eu vou fazer de forma história, clico, pull request, modifico para form história e confirmo aqui em send pull request. Clicando novamente aqui após a pull request ser enviada, envio on GitHub. Voltei aqui novamente o pedido de merge, ou seja, pegar a minha branch e aderi-la à branch master. Clico em merge pull request, vou juntar, colocar aqui nome form história e confirmar. Pronto, merge concluída. Posso até ter a opção de deletá-la caso seja necessário. Agora vou fazer a última merge, no caso é a do form menu. Venho aqui, form menu, colocar aqui a descrição do form menu, criação do form menu, send pull request, ou seja, vou novamente fazer a solicitação para que a minha branch seja aderida à branch master, como aqui está sendo ilustrado. Eu tenho aqui a minha branch menu, form menu, e a minha branch master. Ela estava aqui contínua. Porém, aqui, quando eu fiz minha segunda alteração, eu já quis enviá-la para a master. Então, aqui nós podemos ir em View It on GitHub, nossa terceira solicitação de merge pull request, que vai ter também alguns dados do que foram alterados, mas isso aqui não interessa, o que interessa é confirmar a merge. Com o último merge concluído, agora o último passo é fazer o seguinte: venho aqui no Git Desktop e tenho que fazer uma sincronização. Por que eu tenho que fazer uma sincronização? Porque o meu master ele está na nuvem, aquele com que eu já aceitei todas as solicitações de merge, ou seja, todos os forms, os branch, o form menu, o form história e o form jogo, eles estão lá na nuvem e já estão já ocorreu um processo de merge dos três para o master, para a branch master principal. Então eu venho em sincronizar aqui em sync, fazer uma sincronização. Com a sincronização feita, eu vim indo aqui na branch master. Eu posso observar que aqui há 3 atualizações. No caso, aqui a primeira foi o pull request, o que eu fiz para o form jogo, o que eu fiz para o form história e o que eu fiz para o form menu. Aqui o meu branch master, como está atualizado, caso eu vá aqui no Visual Studio, posso observar que todos os objetos estão marcados com o símbolozinho vermelho.
Esse símbolozinho, como eu falei anteriormente, quer dizer que aquele bridge que eu abri, no caso aqui a bridge master, ela contém essas informações. Ou seja, a minha bridge master local, que está guardada em meu computador, está já toda atualizada. E caso você queira fazer uma atualização por meio de uma bridge, o processo tem que se repetir. Seja você criando uma nova classe ou um formulário, tanto faz. O processo tem que ser sempre: primeiro, você cria a sua branch, posteriormente, você faz as suas alterações, para que logo em seguida você faça um commit dessas alterações para a sua branch. Depois desse commit ser sido realizado, você tem que fazer um pull request, que é a solicitação de merge, que eu vou pegar a minha bridge que está selecionada aqui e vou atrelá-la à merge principal. Quando a solicitação for aceita, o merge vai ter sido realizado, porém na nuvem. Para trazer da nuvem para a sua máquina local, basta utilizar o comando sync. Então é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.